Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é uma vez mais uma alegria enorme estar convosco para poder aprofundar o Evangelho Dominical neste quinto domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho sempre a gratíssima alegria de semanalmente estar convosco e poder ajudar-vos a aprofundar toda a liturgia que a Igreja tem para nos oferecer. Bom, então, neste quinto domingo, estamos já no mês de fevereiro deste ano da graça de 2024, temos ainda o primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. E há uma ideia subjacente a todo o texto que hoje nos é apresentado, sobretudo do Evangelho, que eu gostaria de mencionar. Nós vimos no Evangelho de hoje que, na semana passada, Nosso Senhor estava na sinagoga de Cafarnaum. E diz que naquele tempo, isto é a consequência imediata ao que aconteceu na semana passada, naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão e André. Então é a famosa cura da sogra de Simão Pedro, que estava com febre, e Nosso Senhor tomou pela mão e levantou-a. Depois, ao cair da tarde, passando um pouco à frente o Evangelho, ao cair da tarde, já depois do sol posto, trouxeram-lhe todos os doentes e possessos, e a cidade inteira, diz o texto, inteira, ficou reunida diante da porta. E Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças, e expulsou muitos demónios. Depois, de manhã, muito cedo, levantou-se e saiu, e retirou-se para um sítio ermo, e começou a orar. Então vejam que Nosso Senhor não para. Nosso Senhor sai da sinagoga de Cafarnaum, cura a sogra de São Pedro, depois vai curando durante a tarde inteira, talvez, ou a noite, porque ao cair da tarde, já no sol posto, vai curando pessoas, e depois sai para o alto para um sítio ermo e começa a orar. E depois, quando os apóstolos, Simão e os companheiros foram à procura dele, e quando o encontraram, ele disse, e disseram, todos te procuram. Ele disse, então vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também. Então Nosso Senhor vai, nem dorme, quer dizer, não descansa, e imediatamente vai por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demónios. Então isto, resumidamente, é o Evangelho de hoje. E o que é que está aqui subjacente ao Evangelho de hoje? É que Nosso Senhor era de tal maneira dedicado que até esquecia-se de si mesmo. O que é que isto significa? É que Nosso Senhor tinha um desejo de fazer o bem. Nosso Senhor tinha um desejo tal que inclusive passava por cima dos seus ritmos normais. Ele precisava de comer, ele precisava de descansar. Não consta que Nosso Senhor tenha-se sentado à mesa ou sentado num triclinium, como era naquele tempo habitual, a pessoa deitava-se numa espécie de divã e comia. Não consta que Nosso Senhor tenha feito isso, não consta que ele tenha dormido. Ele foi, sabe-se lá que horas da madrugada, para esse sítio ermo, e lá ficou a rezar, e às tantas foi interpelado por São Pedro e voltou e continuou a pregar. Então Nosso Senhor está sempre à disposição para aliviar, para cuidar, para sarar, para expulsar demónios. Ou seja, Nosso Senhor quer o nosso bem. Nosso Senhor veio para, enfim, nos salvar, nos aliviar na nossa cruz. Mas, e aqui é o busilis, o ponto que eu queria tocar hoje, mas nós temos uma ideia, caríssimos irmãos, muitas vezes, de que Nosso Senhor não nos alivia assim tanto. E pelo contrário, nós temos a ideia de que Deus nos faz sofrer. Deus nos faz sofrer. Parece que sim. Porque eu tenho tantas dificuldades na minha vida, tenho tantas complicações, é uma atrás da outra. Parece então que Deus faz-me sofrer, porque se Deus sabe tudo o que está-me a acontecer, e Deus, enfim, tem tudo nas suas mãos, ou seja, Deus vê o que me acontece e Ele até permite que isso aconteça. Então parece que Deus nos faz sofrer, porque Ele, mais do que ninguém, poderia evitar este sofrimento. Não é? Tudo está nas mãos de Deus. E então, uma vez que nós não gostamos de sofrer, não é? E sentimos esse sofrimento como um mal, e um mal a evitar, nós vemos que Deus poderia ser aquele que tinha a capacidade de evitar esse mal. Então Deus parece que quer esse mal para nós. Então é Ele que nos faz sofrer. Será isto assim? É isso? Deus quer que nós soframos. Mas não é isso que está no Evangelho de hoje, caríssimos irmãos. O que está no Evangelho é que Nosso Senhor cura uma mulher com febre, a sogra de Pedro. Nosso Senhor cura doenças. Melhor, cura pessoas cheias de doenças, cheias de demónios. Nosso Senhor está a rezar, ainda vão chamá-lo, Ele vai curar e expulsar mais demónios e, enfim, Ele vai pregar a boa nova. Então, espera aí, mas Deus quer o nosso sofrimento? Sim ou não? Nós temos tantos problemas, rezamos e parece que não ficamos curados. Como é que é isso? Bom, por um lado,
para responder a esta questão difícil. Por um lado, é verdade que nós sofremos, sim, Senhor, e Deus permite esse sofrimento. Porquê? Porque simplesmente somos seres humanos. E como seres humanos somos limitados, ou seja, somos seres contingentes. Estamos submetidos a uma série de contingências, ou seja, de limites. Nós, por exemplo, se ficarmos algumas horas sem comer, nós sentimos fome, é a coisa mais normal do mundo. Nós precisamos nos alimentar e se não nos alimentarmos, acabamos por morrer. Nós estamos, digamos, submetidos ao regime de alimentação. Se não nos alimentarmos, morremos. Se não respirarmos, morremos. Precisamos então daquilo que nos está à volta, daquilo que nos rodeia. Depois, se o ambiente, por exemplo, onde nós nos encontramos, não tem aquelas condições através das quais nós nos sentimos bem, por exemplo, eu estou numa sala e nessa sala tenho que ficar lá várias horas e não há uma cadeira para se sentar, não há um colchão. Quer dizer, então eu sinto um sofrimento devido ao mal-estar, fico muito tempo em pé e então eu desejo um descanso, quero-me sentar. Não é? Isto porquê? Porque eu não aguento tantas horas em pé. Depois, um outro aspecto, se eu tenho um ente querido, não é, que viaja para muito longe, eu não vou descansar enquanto não tiver notícias dele, enquanto não saber algo sobre ele. Então eu sinto um pesar, uma angústia no coração e até por vezes uma apreensão, preocupado porque de repente aconteceu alguma coisa. Eu quero ter notícias, mal ele possa que mande notícias, é normal. Ou então, por exemplo, ainda que eu seja um grande atleta, uma pessoa muito capacitada do ponto de vista físico, não é? Ainda que eu seja assim, eu posso ter uma luxação, eu posso ter um entorse, eu desgasto-me, eu canso-me, eu tenho até dor de cabeça, dor de burro, etc. Essas coisas todas. Então, nós não nos bastamos a nós mesmos, nós sentimos em nós os nossos limites, seja do ponto de vista do cansaço, da alimentação, do desconforto, seja do ponto de vista psicológico, não é? da ansiedade de esperar notícias de alguém, seja do ponto de vista físico, não é? Porque por mais robustos que sejamos, nós temos limites. E todos esses limites são sofrimento. E isto não depende de Deus, não é mandado por Deus, isso faz parte da nossa própria natureza, é inerente à nossa natureza. Nós somos seres contingentes, nós não nos bastamos totalmente, nem nada disso que se pareça. Só Deus é que é perfeito em si mesmo. E tudo isto faz parte da realidade da nossa vida. Então nós temos de compreender que não é Deus que nos dá essas limitações. Tudo isso faz parte da vida. Tudo isso. Depois há outras situações, de facto, infortúnios, sei lá, financeiros, infortúnios familiares, já são outra coisa. Mas mesmo isso também, em boa parte, por exemplo, morre-nos um familiar querido. Tudo isso faz parte da vida. Se não morresse agora, morreria mais para a frente. Então nós não precisamos colocar Deus nesta questão para perceber que as coisas são de facto como elas são. É a contingência da vida. Somos limitados. São sujeições da nossa própria natureza. Precisamos de alimento, precisamos de descanso, precisamos de estabilidade emocional, paz interior. No caso, umas partes são para a alma, outras partes são para o corpo. Então, paz interior, estabilidade emocional, tranquilidade interior, aquele desejo de mais, tudo isso é da alma, não é? Nós também não sabemos o futuro, não é? Lá está, somos contingentes, não sabemos o que acontecerá amanhã, não sei se sabemos se vem uma grande alegria ou uma grande tristeza. Então, bom, em tudo isto nós podemos concluir que o sofrimento, né, em si, ele não vem de Deus, faz parte da nossa natureza concebida em pecado, porque no paraíso nós não sofreríamos, não sofríamos, aliás. Agora veio o lado mais curioso desta questão. É verdade que nós não gostamos de sofrimento, mas nós admiramos aqueles que sofrem. Sim, pensem um pouquinho. Admiramos aqueles que são provados na vida, ou aqueles que são provados através de uma prova atlética. Nós admiramos aqueles que se esforçam e que ganham uma prova atlética, não é? E ao mesmo tempo também admiramos aqueles que têm uma provação muito grande, uma perda, uma desilusão, uma doença. Ficamos admirados quando sabem passar bem por essa situação trágica. Então, para pensarmos bem e para focarmos bem o problema do sofrimento, pensemos o seguinte: quais é que são as pessoas, não é, que são objetos da nossa simpatia ou da nossa admiração? Nós não devemos, em primeiro lugar, confundir a admiração com a comparação, ou seja, com o desejo de imitar, porque, por exemplo, pode ser que um indivíduo, o nosso vizinho, o nosso amigo, compre um super carro e até queiramos imitá-lo, não é?
Ou seja, queremos ter também, gostávamos de ter aquele carro. Mas não é isso, não o admiramos. Não é propriamente uma admiração. É um desejo de imitá-lo, de ter o mesmo que ele tem. Isto não é propriamente uma admiração. Não é? Então o que é propriamente admiração? É nós vermos pessoas que sabem sofrer. E isso produz, em quem tem, enfim, visão correta das coisas, produz uma sensação de admiração. Como é impressionante a capacidade que esta pessoa tem de sofrer. E isto é o que está subentendido no Evangelho. Nosso Senhor passava por cima dessas provas e nem se vê cansaço, nem se vê tristeza, nem Nosso Senhor assim numa angústia. Estou cansado hoje, tenho de comer, olha, preciso descansar um pouco. Nada, Nosso Senhor dedicava-se totalmente. E uma das formas mais belas também de passar pelo sofrimento está no Antigo Testamento, e é a primeira leitura de hoje, que é a história de Jó. Jó, este trecho de hoje é lindíssimo, que mostra como Jó sofre, um homem que tinha tudo e ao mesmo tempo amava a Deus, louvava a Deus, perde tudo e continua a louvar a Deus. Ele não entende, ele sabe que o Senhor, que Deus, não é estranho ao seu sofrimento, mas ele não consegue compreender absolutamente nada do que está a passar. Entretanto, abandona-se nas mãos de Deus. Isso é a beleza da história de Jó e é a beleza que nos faz suscitar um ato de admiração. Né? Ele próprio vai dizer no texto de hoje: não vive um homem sobre a terra como um soldado. Não são os seus dias como um mercenário. E depois, naquela angústia, ele vai dizer: se eu me deito, digo, quando é que me levanto? Se me levanto, quando é que chegará a noite? E agito-me angustiado até ao crepúsculo. Então Jó passa por uma prova incrível, mas sem desesperar, sem se entregar aos pontos. E ele próprio no final irá dizer que recordai-vos, meu Deus, que a minha vida não passa de um sopro. Então é uma angústia tremenda. É uma angústia tremenda. E com este trecho nós podemos até perguntarmos, afinal, quem é que admiramos? Não é? Nós admiramos admiramos Jó, admiramos Nosso Senhor. Porquê? Porque eles sofreram, mas souberam sofrer. No caso, Nosso Senhor, que era inocente, não tinha nada para padecer, porquê que ele foi fazer isso? Porquê ele deixou de dormir? Porquê que ele deixou de comer? Porquê que ele deixou-se levar pelo cansaço? Não tinha nem onde reclinar a cabeça. Ele, que era o inocente, sofreu por nós, os inocentes. Nós sabemos que inocente significa alguém que pode fazer mal, é nocivo. Nós muitas vezes podemos fazer mal ao próximo, podemos fazer mal às coisas. Nós somos inocentes. Entretanto, ele era o inocente por natureza, era o homem-Deus. E nós vemos então como isto suscita enorme admiração. Também suscita a segunda leitura, né, de São Paulo, em que ele vai dizer que me tornei escravo de todos. Ou seja, São Paulo dedicava-se de tal modo ao apostolado que tornou-se escravo daqueles a quem ele se dedicava. E com tudo isto nós podemos então ver como a vida é feita de sofrimentos. E só aqueles que sabem sofrer são dignos de admiração, são dignos de todo louvor. Então aqui fazemos a pergunta novamente: mas então Deus faz-nos sofrer? Por um lado, não, porque a contingência da vida já de si produz sofrimentos, como nós vimos. Mas por outro lado, parece que sim. E porquê que Deus então nos faz sofrer? Porquê? É porque, enfim, porque o sofrimento é, vamos dizer assim, a condição primeira para se ter êxito. Basta ver uma prova intelectual, um teste, basta ver uma prova atlética, um grande corredor, tem de sofrer para conseguir êxito. Então, o sofrimento é a primeira condição do verdadeiro êxito em qualquer coisa. A cruz, ou seja, o sofrimento, a cruz é sinónimo de sofrimento, não é? É, entretanto, sinónimo e sinal de salvação. E, portanto, nós devemos concluir que o mundo mente quando afirma que o sofrimento é uma espécie de azar do qual nós devemos fugir. Né? E que os verdadeiros felizardos são aqueles que nunca sofrem, o que é uma mentira do mundo, porque toda a gente sofre. E mesmo aqueles que fingem não sofrer ou que têm tudo para supostamente não sofrer, sofrem, e muitas vezes sofrem mais do que nós. Até porque têm coisas a mais e ficam numa angústia perene, uma angústia perpétua durante a vida. Então há uma série, caríssimos irmãos, há uma série de sofrimentos no caminho de cada um. Esta é a conclusão que nós devemos ter. Uns são, enfim,
parte da natureza, outros são desejados por Deus, porque Deus na realidade permite ou até promove o nosso sofrimento para nos fazer participar dos seus próprios caminhos, para vencermos com honra as dificuldades desta vida e depois recebermos o prémio da glória, ou seja, irmos para o céu e estarmos com Deus por toda a eternidade, estarmos junto de Nossa Senhora. Então é sobretudo no momento da nossa dor, do nosso sofrimento, em que Jesus, Nosso Senhor, se aproxima de cada um de nós com especial amor, porque se Ele nos manda ao sofrimento, Ele nos sustenta na prova e nesse sofrimento. E por isso é que o Salmo de hoje, muito bonito, diz: louvai o Senhor que salva os corações atribulados. Quando vem uma atribulação permitida ou até desejada por Deus, Deus sustenta-nos, né? Deus salva os corações atribulados. É muito bonito o Salmo de hoje. Digamos, é uma espécie de contraste, mas é pura verdade. Então nós devemos perceber, caríssimos irmãos, é só no sofrimento que nós vamos conhecer-nos a nós mesmos, saberemos quem nós somos, né? E a própria fisionomia de uma pessoa sofredora, quando sofre bem, marca uma certa conformidade, uma certa resignação, aceitação generosa. E essa fisionomia acaba por adquirir uma luminosidade que se torna venerável aos olhos de todos. Isto porquê? Porque a pessoa sabe sofrer com resignação, sabe sofrer com amor. E então a conclusão de tudo isto, caríssimos irmãos, é que de facto, eu sei que hoje o tema é um bocadinho sofredor, então estamos a sofrer todos com este tema, mas de facto, no fundo, todos aqueles que são admiráveis são aqueles que souberam sofrer. E são quem? São os santos ou os grandes heróis que sofreram por um grande ideal. Eu nunca me irei esquecer daquele padre Damião, um sacerdote belga, que decidiu ir para as Ilhas Molokai, umas ilhas onde só viviam leprosos, onde mais ninguém vivia, porque os leprosos eram lá deixados e morriam abandonados do resto do mundo. E o padre Damião ofereceu-se, foi falar com o seu superior e pediu para ir para lá para cuidar dessa gente desamparada, abandonada. E ele próprio, mais tarde, acabou por apanhar a lepra e acabou por morrer no meio dos leprosos. É uma história lindíssima. História de sofrimento, sim, mas uma história que nos enche de admiração, porque é alguém que resignou a sua própria vida e entregou-se a um ideal altíssimo, o ideal da entrega total da sua vida pelo próximo, como Nosso Senhor fez connosco na cruz. Então, nós devemos agradecer a Nossa Senhora estes exemplos extraordinários dos santos e vamos pedir que ela nos ajude também nos dias atuais, nos dias em que vier a prova, a sermos inteiramente fiéis e a percebermos que Deus nos dá uma grande prova, mas dá também a grande sustentação. Primeira é a oração, e a oração por intermédio de sua Santa Mãe, Nossa Senhora, que é a Mãe de Misericórdia e nunca nos abandona. Que ela nos acompanhe em todos os passos e os mais duros que sejam de toda a nossa vida. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.